Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Educação faz mais uma audiência pública externa para ouvir as críticas de pais e profissionais da área. É preciso que a gente agora, de posse desse conhecimento todo que nós tivemos ao longo dessas 10 audiências, a gente agora olhe para frente, Soji. Onde a gente quer chegar e como a gente quer chegar onde a gente quer chegar. Os 50 anos do milésimo gol de Pelé. Um jornalista e pesquisador conta histórias sobre esse momento que marcou o futebol mundial. E a maestrina Cássia Borja abre a série de depoimentos em homenagem à Semana da Música. Música é um espaço do divino, eu acho. É um espaço do divino, é um espaço muito mágico. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da audiência pública externa realizada pela Comissão de Educação da Câmara Municipal em Botafogo. Os vereadores ouviram críticas e sugestões de pais e profissionais da educação da Zona Sul e Grande Tijuca. Teve apresentação de violino e cavaquinho com a orquestra de cordas da Escola Municipal Orsino da Fonseca, que interpretou Brasileirinho de Valdir Azevedo e Carinhoso de Pixinguinha. Na mesa, representantes do Conselho Escola Comunidade, da Secretaria Municipal de Educação e da 2ª Coordenadoria Regional de Educação, a CRE. O vice-presidente Tarcísio Mota fez questionamentos. Ninguém discorda do que eu acabei de falar de com vocês, de que a gente possa ter um projeto de escola de turno único, com currículo enriquecido, com robótica, com outra coisa, com orquestra militar, orquestra musical aqui, que eu acabei de elogiar nessa história, de que a gente possa, inclusive, fazer uma avaliação dessa questão da escola de lutas. Portanto, por que é que a gente está falando em militarização dessas escolas? A 2ª CRE conta com 153 escolas, 46.520 alunos, totalizando 1.800 turmas. A representante da coordenadoria, professora Mari Rose, apresentou o perfil da CRE, que abrange todos os bairros da Zona Sul e da Grande Tijuca. Nós temos muitas metas e a principal delas é evoluir na questão da aprovação dos alunos, mas com condições, com conteúdos, elevar essas coisas. E para a diferença entre o primeiro fundamental, Fundamental 1, Fundamental 2, aumentar também o número de atendimentos de educação infantil, que é uma grande demanda da 2ª CRE. Nós estamos focados em melhorias para a educação na 2ª CRE. O parlamentar Renato Cinco, presente na audiência, disse que é preciso ter recursos para se investir em educação. Hoje nós temos um problema de financiamento da educação e da saúde no nosso município, que são atribuições municipais. Por outro lado, o orçamento da ordem pública, que não é atribuição municipal, não para de crescer. Em 2009, quando o Eduardo Paes assumiu a prefeitura, a Secretaria de Ordem Pública gastou 108 milhões de reais. Ano passado, já foram 638 milhões de reais. Nós estamos entrando no debate sobre o orçamento do ano que vem, na Câmara Municipal, e nós precisamos nos mobilizar, porque falta dinheiro para a saúde e para a educação, e a Prefeitura gasta mais de R$500 milhão com uma atribuição
do governo do Estado. Representantes do Conselho Escola-Comunidade apresentaram as demandas da CRE e fizeram críticas. Qual é a orientação da CRE para os casos de funcionamento da escola, quando falta água, totalmente sem água uma escola, e quando tem tiroteio? O que a Secretaria de Concreto tem feito, tá, para que o professor seja contemplado no seu planejamento, se é 1, 2, 3 terços, seja lá o que for, e os alunos não sejam prejudicados naquela quantidade mínima de horas do ano letivo. Um dos temas recorrentes debatidos durante a audiência pública foi sobre a reposição das aulas no calendário escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Surgiram alguns questionamentos a respeito do calendário de 2019. Alguns erros cometidos, inclusive, pelo nível central, que nós já sentamos, já conversamos e refletimos juntos, junto ao sindicato. Houve um acordo com os pais, inclusive com todos os segmentos representados, na montagem do calendário do próximo ano, para que não haja mais incompatibilidade entre a oferta de 1/3 de planejamento para professor e a garantia dos 200 dias de aula dos alunos da rede. O vereador Tarcísio Mota fez um balanço da audiência. Nós vimos a apresentação de alunos primorosas aqui ao longo dessas audiências e, ao mesmo tempo, vimos a reclamação de uma série de falta de condições de trabalho de profissionais de educação, tanto de professores quanto de funcionários. Portanto, é preciso que a gente agora, de posse desse conhecimento todo que nós tivemos ao longo dessas 10 audiências, a gente agora olhe para frente, Soji, onde a gente quer chegar e como a gente quer chegar onde a gente quer chegar. Ou seja, essa é uma discussão importante porque a gente já está no momento do planejamento de 2020, mas é preciso pensar em 2020, 2021, para que a gente garanta o terço de planejamento, para que a gente garanta a formação, para que a gente garanta planejamento, para que a gente garanta estrutura e para que a gente garanta vaga para quem precisa. Nós vamos fazer, provavelmente no dia 17 de dezembro, uma reunião de avaliação das 11 assembleias que nós tivemos, das 11 audiências públicas. Será, obviamente, na Secretaria Municipal de Educação, com a participação da secretária, da sua equipe e dos 11 coordenadores, além da Comissão de Educação, para que nós avaliemos o que aconteceu nas 11 audiências e o que nós vamos projetar para 2020, porque é a nossa intenção voltar ao campo a cada CRE, para não só trazer as respostas aos anseios, como também ouvir novos anseios que possam acontecer ao longo desse período. Comissão especial realiza debate público para apresentar demandas de blocos e escolas de samba para o carnaval do próximo ano. Solenidade no Palácio Pedro Ernesto celebra os 111 anos da Umbanda. Projeto de lei cria política municipal de cuidados paliativos. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Tecnologia, Marcos Antônio Teixeira. As audiências públicas para apresentação e avaliação do cumprimento das metas fiscais da Prefeitura no segundo quadrimestre de 2019 são os destaques desta semana na Câmara do Rio. Confira agora a agenda com essas e outras atividades previstas no Legislativo Carioca. Terça-feira, dia 19 de novembro, reunião de grupo de trabalho sobre o tema Segurança nas Escolas da Comissão Permanente de Educação. Também na terça-feira, dia 19 de novembro, audiência pública com a finalidade de acompanhar, estudar e fiscalizar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 nas políticas do município do Rio de Janeiro, para discutir o tema, os impactos socioambientais, econômicos e de saúde na cidade ocasionados pela construção do conjunto penal vertical. Terça-feira, 19 de novembro, reunião com concursados da Guarda Municipal. Quinta-feira, dia 21 de novembro, audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quinta-feira, 21 de novembro, reunião da Frente Parlamentar de Análise e Aprimoramento das Políticas Públicas Desportivas Municipais e seu papel no processo de inclusão e promoção social dos cariocas, com o presidente e vereador professor Célio Luparelli.
Também quinta-feira, dia 21 de novembro, audiência pública conjunta da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira e da Comissão Permanente de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social para a apresentação do relatório do segundo quadrimestre de 2019. Quinta-feira, dia 21 de novembro, audiência pública da Comissão Especial para debater, estudar e acompanhar os usos de canabinoides como instrumento terapêutico e demais assuntos relacionados ao tema, com a presença de especialistas no assunto e representantes da Fiocruz e das Secretarias de Saúde e de Assistência Social. Sexta-feira, 22 de novembro. E durante toda essa semana serão realizadas 2 exposições simultâneas aqui no saguão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Uma delas é a exposição de quadros do artista plástico José do Patrocínio e a outra exposição é de bonecas negras. São bonecas representando diversas profissões. A exposição As Negras do Mundo, com bonecas representando profissões, é um projeto da Comissão de Defesa da Mulher, inspirado nas ações da ONU Mulher. A entrada é franca e a visitação está aberta a partir de 9h30 da manhã. E você vai ver no próximo bloco. Maestrina do Coro da Câmara Municipal do Rio fala sobre a relação dela com a música. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. Um dia que entrou para a história do futebol. Há 50 anos acontecia no Maracanã o 1000º gol de Pelé, um momento eternizado em filmes, livros e documentários. O jornalista, pesquisador e colecionador Marcelo Monteiro revelou ao repórter Renato Chapot várias histórias e curiosidades que envolveram o 1000º gol do Rei. Marcelo foi o convidado de uma entrevista no nosso estúdio, que você confere a partir de agora. O Marcelo Monteiro é jornalista esportivo há cerca de 20 anos e, acima de tudo, é um grande fã do Pelé e não é por acaso que a nossa bancada hoje está repleta de referências ao rei do futebol. Marcelo, obrigado pela sua participação. Como é que começou essa paixão, essa idolatria pelo Pelé? Eu sempre gostei muito de futebol, assim, desde criança e, apesar de não ter visto o Pelé jogar, assim, não consegui, tive essa oportunidade, sempre tive muita referência sobre ele, né? E sempre me interessei dentro dessa coleção de itens de esporte, de futebol, o Pelé sempre foi um alvo, assim, os itens relacionados a ele sempre me interessaram muito, assim, tentar encontrar e conseguir. Você trouxe uma bola que é uma bola que esteve, não é a bola do Gol 1000, mas é uma bola que esteve em campo no dia do Gol 1000 do Pelé, não é? Sim, essa bola pertenceu o jogo foi Vasco e Santos, né? Pertenceu a um massagista do Vasco. Como o jogo já havia a expectativa, a possibilidade que o Gol 1000 saísse nessa partida, ele já se planejou, né? E durante a partida, estava ali na beira do campo, isso é a história que ele me contou, tá? Essa bola saiu pela lateral e ele já procurou guardar desde já uma lembrança da partida que poderia se tornar uma partida histórica, o que realmente aconteceu, né? Tem umas assinaturas, uns autógrafos daqui. Quem assinou essa bola? Ele, depois do jogo, né, ele tem várias assinaturas de jogadores do Vasco que participaram dessa partida. Ela já está bem antiga, assim, né, mas é um item que eu considero bem interessante, assim, e é diretamente relacionado a essa partida que ficou na memória, né, de quem pôde presenciar ao vivo. Apesar de ter sido um gol que marcou negativamente, vamos dizer assim, a história do Vasco, acabou sendo uma festa de qualquer maneira. Como é que os jogadores reagiram? Qual é a história que o massagista conta em relação ao pós-jogo? O gol saiu num pênalti, né? Um pênalti até duvidoso. Pela imagem você fica... É um pênalti que não é muito claro, assim, dá margem à interpretação, foi ou não foi. E o goleiro Andrada, né, que era um goleiro argentino do Vasco, um goleiro reconhecido como um ótimo goleiro, fica muito revoltado assim quando a bola entra. Ele quase defende, a bola passa bem próxima assim da mão esquerda dele e fica socando, dando soco no gramado,
com raiva assim, de ter sofrido o gol. Mas, assim, eu acho que na hora esses jogadores do Vasco não gostaram, assim, mas eu acho que de um tempo depois a partida acabou ganhando uma dimensão muito maior do que se fosse um jogo normal de campeonato, de uma fase não decisiva do campeonato. Num jogo anterior a esse, a torcida do Bahia queria que o milésimo gol do Pelé tivesse acontecido contra o Bahia, não foi isso? Sim, foi o jogo anterior ao jogo do Vasco. Pelé já tinha alcançado a marca de 999 gols. Faltava um para a marca histórica, né? E o jogo era contra o Bahia, em Salvador. E, assim, nem toda a torcida do Bahia queria que o time sofresse um gol, né? Mas muitos no estádio desejavam presenciar ao vivo esse momento, né? E tem um lance, o jogo foi 1-1, Pelé não fez gol, mas quase fez. E foi um lance muito... Existe imagem desse gol, ele recebe na área, dribla o goleiro e chuta, e o zagueiro Nildo, em cima da linha, tira o gol. Assim, aquele lance que o zagueiro salva em cima da linha, realmente foi em cima da linha. E teve protesto da torcida do Bahia porque queria que a bola entrasse. Muitos torcedores, assim, reclamaram, assim, até esse zagueiro Nildo, ele, tempos depois, ficou conhecido, assim, como o zagueiro que evitou o gol 1000 do Pelé. E antes desse jogo teve um outro também que foi polêmico, que o Pelé foi parar no gol. Sim, foi um amistoso contra o Botafogo da Paraíba. Isso foi na semana anterior do jogo contra o Vasco. E o Pelé chegou nesse jogo com 998 gols, faltavam 2 para o milésimo, e ele fez um gol na partida, quer dizer, chegou ao gol 999. Então, o que se comenta na época é que, assim, não sei se isso partiu do próprio Pelé ou da comissão técnica do Santos, ou da diretoria do Santos, não achariam interessante que o gol 1000 saísse num jogo amistoso e num estado nordestino, que eles achavam que talvez o jogo não tivesse nem transmissão, não tivesse a imagem. Então, foi um lance muito curioso, assim, que gerou até uma certa dúvida, assim, que o goleiro do Santos no jogo se machuca e acho que já tinham feito as substituições, o jogo não tinha substituição, e o Pelé vai para o gol para substituir o goleiro, quer dizer, acabando com a possibilidade dele marcar o gol 1000 naquela partida. Então, isso faz parte das lendas do futebol, né? O que ficou para a história é que foi uma coisa assim, combinada, armada, para que o gol 1000 não saísse ali em João Pessoa. Queria falar um pouquinho sobre essa camisa que você trouxe para mostrar para a gente. Que camisa é essa? Você ganhou do Pelé? Não, essa camisa eu consegui muitos anos depois, assim. A história dela é que ela é um pouquinho antes do gol. O gol 1000 foi em 1969, né? Imagino que ela seja de 1967, por aí. Eu consegui, assim, com outro colecionador que tinha. A história dela é que o Pelé assinou essa camisa, tem o autógrafo dele, e ele presenteou a um padre de uma igreja, acredito lá de Santos, para que fizesse um evento beneficente, uma rifa. Você pode abrir e mostrar, por favor? Fizesse uma rifa para angariar fundos, assim, uma causa social, né? Ela está bem... amarelada com o tempo. Tem não pelo é menos... retrô, né? Dá pra perceber. Pelo menos 50 anos tem essa camisa. Sim, E é o número 10, né, que ele usava na época. E essa notoriedade dele se reflete em algumas frases, algumas delas eu separei aqui. Sim. Vou ler umas duas, pelo menos, aqui, de pessoas que não estão nem tão ligadas assim ao futebol, como, por exemplo, o Andy Warhol, que é um artista americano, criador da pop art, que diz: Pelé é um dos poucos craques que contrariaram minha tese. Em vez de 15 minutos de fama, ele teria 15 séculos de fama. Como é que você analisa? Sim, assim, ele foi jogar nos Estados Unidos, né, no Cosmos, assim, que os Estados Unidos é um país que não é conhecido por ser fanático pelo futebol, né? Tem outros esportes muito mais, despertam muito mais interesse, basquete, futebol americano, beisebol. E quando o Pelé foi jogar nos Estados Unidos, os jogos do Cosmos ficavam com 50 mil pessoas, 60 mil pessoas
estádios lotados. Num país em que o futebol não era tão forte. A presença dele nos Estados Unidos fez o futebol ter um boom, assim, ter um crescimento incrível. Então, essa frase tem toda a razão, assim. E talvez tenha sido por causa da presença do Pelé que o Ronald Reagan, ex-presidente americano, ex-ator, disse: muito prazer, sou o presidente dos Estados Unidos, você não precisa se apresentar, porque Pelé, todo mundo sabe quem é. Pois é, assim, apesar de ser um país que o futebol não tem essa importância toda, o Pelé era muito conhecido nos Estados Unidos, até antes de jogar lá, né? Quando foi jogar lá no Cosmos, então se tornou ainda mais uma celebridade nos Estados Unidos. Para terminar, você tem uma foto autografada do Pelé. Que foto foi essa? Essa foto, assim, o Pelé ele é conhecido assim por atender muito bem assim os fãs, né? Você pode mostrar, por favor? Não se recusa a dar autógrafos, tirar fotos. Essa foto é uma foto da época que ele ainda como jogador, né? Tá bem jovem aqui na foto. E é de 1965. Então, ele não foi para mim esse autógrafo, mas eu consegui a foto autografada e guardo na minha coleção. Um item que eu gosto bastante, assim. Ele com o autógrafo dele. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Ingrid. Você sabia que existe uma semana no calendário dedicada à música? São os dias que antecedem e sucedem o 22 de novembro, dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos. Para comemorar a data, o Câmara Rio Notícias inicia hoje uma série com depoimentos de pessoas que trabalham com a música. A maestrina regente do coro da Câmara Municipal, Cássia Borja, foi a escolhida para iniciar as nossas homenagens. Espaço do divino, eu acho. É um espaço do divino, é um espaço muito mágico. Eu acho que dentro dessa casa, até no meio de tantos conflitos, no meio uma casa política que trata de questões sociais, de questões de interesse da sociedade. E a música, ela encontra esse espaço de harmonia, esse espaço onde todas as questões de certa maneira, se aplacam, né? Os conflitos se aplacam através da música. Sou maestrina regente do coro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, criado há 15 anos, comemora 15 anos agora em julho de 2020, um trabalho que envolve muita disciplina, muito afeto, muita capacidade de realização coletiva, onde o indivíduo existe, ao mesmo tempo ele tem que fazer um trabalho que a soma das vozes é o que vai importar, o resultado final. E o coro foi isso, essa necessidade de expressão, das pessoas terem um momento de encontro. Na época foi quase que um pedido, vamos fazer nosso coro, e aí a gente começou, fez uma reunião e nunca mais paramos. Acabamos sendo absorvidos pela própria casa, participamos das sessões solenes, acabou que virou uma coisa que se integrou à vida da casa. Que maravilha viver uma Em todo canto tem um coralzinho, em todas as instituições, nos condomínios, nas escolas, nos bairros. Eu acho que o canto coral ele tem essa capacidade de envolvência, de fazer uma prática coletiva que é muito bem-vinda. E canta-se samba, canta-se todo tipo de gênero, e eu acho que é uma coisa que está na vida do carioca, assim. Nietzsche dizia que a vida sem música é um erro. E eu acho que essa visão é uma visão bastante interessante, né? Quanto mais música, melhor. E o
o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.